Então vemos que Jesus orienta os seus apóstolos, dizendo para eles falarem abertamente e sem medo. Dentro do capítulo e o versículo que nós estudaremos hoje, que é o capítulo 10, versículo de 26 a 33, nós vamos vendo que o Mestre deu realmente aos seus discípulos orientações que não servem somente a eles, mas servem para cada um de nós. Como na hora que ele fala assim: não temeis aquele que pode matar o corpo e não a alma, mas temei aquele que pode matar a alma. Nós vemos que isso aplica muito em nós hoje em dia. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar o Evangelho e retirar dele a essência. Porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. E chegamos hoje em uma parte que desperta em nós bastante interesse. Por quê? Como você deve se colocar na missão de evangelização. Ou seja, onde Jesus passa aos seus apóstolos a forma que eles devem falar abertamente sobre aquilo que ele vos ensinou. E justamente servindo a cada um de nós, conforme nós dissemos lá no início. Mas antes disso, você não conhece o nosso estudo, e apesar dele ser sequencial, você não precisa correr lá agora e já começar a ver os outros vídeos. Não, fique nesse vídeo, porque os trechos do Evangelho você retira a essência para a sua vida daquilo que você está estudando. Aí depois você vai lá no nosso canal, tem uma playlist onde tem os outros estudos desde o início em si. E aí você vai poder colocar em dia, e ainda se aproveita e inscreva no canal e também curte esse vídeo, compartilhe ele com pessoas que queiram estudar o Evangelho em si. E nós vamos vendo que no versículo 26 e 27, iniciando ali essas orientações aqui do capítulo 10, ele diz assim: não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Nesse momento, até este momento aqui, Jesus ensinava ali aos seus discípulos e fazia tudo ainda muito de uma forma calada, ou seja, às escuras. Ali, quando ele envia os apóstolos na missão realmente de edificação do reino ali, o início da era apostólica em si, ele demonstra o quê? Nada de oculto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, tudo na vida tem uma questão de você ter uma edificação. E aí, tudo que eles tentavam acobertar, principalmente o reino de amor que Jesus veio a trazer ali, ele seria revelado. Ou seja, o Pai, quando trouxe essa edificação do reino de Deus, que, conforme nós dissemos no outro vídeo, ele está dentro de nós, Jesus veio trazer a chave. Então, o que acontece? Ele veio realmente abrir e formar uma nova frente. E aí, ele ainda diz assim: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo no Gênesis. Isso está no versículo 28. Então ele traz para os seus apóstolos, e principalmente para nós, que nós não devemos temer aquelas pessoas que matam o corpo, mas sim aqueles que matam a alma. Quem são essas pessoas que matam a alma? Nós vamos vendo no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele diz assim: quando fala o Gena era de uma simbologia ali em si, era um local que... E aí, o que acontece? Esse Gena, ele é trabalhado, até eu vou colocar aqui para nós estudarmos depois, é um inferno, lugar de tormentos, sofrimentos.
O Gena, no hebraico, era um vale do filho. É um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém e que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Atualmente é conhecido como o Wadi Harababi. Então, o que acontece? Era um lugar que tinha ali, que eles colocavam o lixo e queimavam. E aí aquele lugar era muito ruim, e ele simbolizava a questão do inferno. Mas o que seria o inferno? Eliseu Igonati traz para nós justamente sobre isso, e nós já estudamos aqui. Inferno é o símbolo do sofrimento em que incorremos todas as vezes que incidimos em faltas. Não há castigos eternos, e não há inferno onde os espíritos culpados sofram as consequências de suas más ações por toda a eternidade. O inferno, Deus, no seu infinito amor, sendo um Pai de bondade, assim como Jesus trouxe a cada um de nós, ele não criaria um local para os seus filhos sofrerem. O inferno é um estado de consciência, aonde o espírito ali, depois de se retirar do corpo, já sem vida, ele entra em um desatino existencial, aonde ele é cobrado pela lei. Aonde está a lei? A lei está na nossa consciência. Então, o que acontece? Você vai entrar nesse Gena em si, se você realmente for influenciado por essas pessoas que podem matar a alma. Ele não quis dizer matar a alma de um sentido de eternidade, por exemplo, aniquilar a alma, mas é retirar o fim providencial ao que nós devemos seguir. Ou seja, os seus discípulos seriam colocados à prova, os seus apóstolos ali saindo. Nós somos colocados à prova todos os dias, mas aqueles que matam o corpo, eles não matam a alma. E a alma sobrevive a tudo. Ainda o Eliseu Rigonati termina assim: o corpo é transitório, a alma é imortal. O que atinge a alma e pode lançar no inferno, isto é, em muitos séculos de sofrimentos expiatórios repercutindo nas vidas sucessivas, é a hipocrisia, o orgulho e o ódio. Os crimes, os vícios, em resumo, o mal sob qualquer forma que se de revista. E aí nós vamos vendo uma forma muito interessante, aonde você vai sendo colocado à prova. Os apóstolos estavam sendo colocados à prova, mas o que Jesus queria ensinar para cada um de nós? Nós devemos realmente falar abertamente, sem medo, das coisas santas, das coisas realmente que Jesus colocou ali, as bases para você mudar de vida. Muitas pessoas se calam e não querem falar abertamente. Tem medo até de ser colocado como boba em si. Mas falar do Evangelho realmente é você engrandecer a sua vida e a vida do próximo. E nós vemos no 29 que ele fala assim: não se vendem 2 pardais por um asse. E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valem mais do que muitos pardais. E aí nós vamos vendo o seguinte: o que ele queria trazer nesse ponto? O principal ponto é o quê? Que o mestre modelo e guia ensinou para nós que Deus, ele sonda tudo. Ele realmente, sendo a inteligência suprema, ele sabe os mínimos detalhes da sua vida. E aí o que acontece? Quando ele diz até os cabelos da sua cabeça são contados, não é num princípio de vigia, mas é num princípio de cuidado. Aonde ele diz dos pardais, e ele não quer colocar que são seres inferiores, porque essa questão de inferior e superior é muito relativa de um ponto de vista cósmico, aonde nós vamos vendo que a evolução vem trazendo. Mas ele quis dizer o quê? Se ele cuida até mesmo de um pássaro que existe ali na natureza, como que ele não vai cuidar de nós, que já temos uma consciência ainda maior do bem e do mal em si? Então, ele quis trazer, e ainda Eliseu Igonati fala assim: aqui Jesus nos mostra a soberana vontade de Deus regendo o universo.
até nas menores coisas, e adverte os trabalhadores do Evangelho de que as horas que despenderem no trabalho espiritual nunca lhes farão falta, no que se refere à parte material de sua existência. Se mesmo passarem a objeto dos desvelos de Deus, quanto mais nós não seremos. E aí muitas pessoas falam, eu não tenho tempo de edificar o evangelho, porque fica pensando muito no material. Porque tempo é relativo, é aquilo que você mais dedica. Lógico que tem pessoas que realmente têm que ministrar ali o tempo e administrar de uma maneira mais ferrenha em si, porque senão ele não consegue cumprir principalmente com aqueles objetivos familiares. Mas nós vamos vendo que Jesus nos convida. E ainda, Eliseu Gorati remata assim, é verdade que devemos ser previdentes, contudo não devemos exagerar. Para desempenhar nossa vida na terra, temos necessidade de duas coisas, dos bens espirituais e dos bens materiais. Esses para o nosso corpo e aqueles para a nossa alma. E o Senhor proverá as necessidades do trabalhador, uma vez que este demonstre boa vontade na execução de seu pequenino labor evangélico. Ou seja, não é retirado que você precisa da questão material, porque nós estamos num mundo material de provas e expiações, mas nós olhar as coisas espirituais, porque somos seres espirituais numa experiência carnal. E sendo esses seres espirituais, o que é verdadeiramente vivo é o espírito que vai sobreviver ao corpo. Então, por isso que lá no início ele fala, não temeis aquele que pode matar o corpo e não a alma em si, mas temeis aquele que pode matar a alma. Você vê que vai fazendo esse fechamento em si, onde nós vamos vendo que Jesus, ele realmente, ele como mestre, modelo e guia, ele trazia os ensinos necessários. E ainda ele arremata assim, não tenhais medo, pois vale mais que o mundo. Todo aquele que, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do Pai que está nos céus. E nós vamos vendo que quando ele diz isso em si, nós vemos que ele traz não um sentido de que assim, é, se você me seguir, eu vou também te ajudar. Se você não seguir, eu não vou te ajudar. Não. A essência maior não é essa. E Eliseu Bonatti também traz sobre isso. Confessar Jesus diante dos homens é viver de conformidade com os seus ensinamentos. É ter a coragem suficiente de abandonar os preconceitos das religiões dogmáticas, o preconceito das raças e das classes sociais. É ver em cada pessoa um irmão que merece o nosso carinho, respeito e consideração. Enfim, confessar Jesus diante dos homens é submeter-se à lei da fraternidade universal. É isso que Jesus queria. Quando ele diz para você olhar o próximo. O que ele quis dizer com isso? Quando você confessa o Cristo, não é que você tem que sair a pregar, a falar abertamente, você tem que agir. Você tem que justamente ser a exemplificação do Cristo. Até tem aquela música que diz andar como Jesus andou, e ser conforme o Cristo. Aí os outros viram e falam assim, mas eu não posso me comparar porque o Cristo é maior, porque o Cristo é Deus. Não. Em nenhum momento ele colocou sobre isso. Ele até diz, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E é isso que nós vamos vendo nesse nosso estudo aqui, no nosso fechamento. Vocês vão vendo que o nosso estudo ele é curto, 15 minutos apenas. Nós analisamos alguns versículos aqui, mas você viu o tanto que ele é rico em ponto de vista onde nós retiramos, tentamos ali retirar a essência. E agora eu peço para vocês que nos comentários traga para nós o que você está achando desse nosso estudo. Traga para nós o que você entende por esta parte, que é muito importante nós unirmos corações, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E um agradecimento a todos aqueles que estão fazendo parte desse nosso estudo. E gostaríamos de pedir
para você. Compartilhe esse estudo com uma pessoa que esteja analisando e querendo uma mudança de vida. Conforme você pode ver, tudo aquilo que está no Evangelho não é por acaso. Jesus demonstrava, ensinando ali aos seus apóstolos, mas cada um de nós podemos ser um discípulo e um apóstolo do Cristo. E ele trouxe pessoas comuns, assim como eu e você. Então se coloque ao trabalho, se coloque à edificação e se coloque justamente no lugar onde Deus te colocou. Um paz de Cristo e até o nosso próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.